Você sabe qual é o centro da Bíblia? Você pode pensar que o centro da Bíblia, obviamente, é Deus. Você pode pensar que o centro da Bíblia é a própria Bíblia, ou você pode pensar que o centro da Bíblia é a salvação do ser humano, ou o ser humano, ou algo do tipo. Existem muitas perspectivas acerca de qual é o ponto central da Bíblia. Nós podemos então perceber como alguns acreditam que a Bíblia, ela basicamente trabalha alguns temas: criação, queda, arrependimento, ou redenção e consumação. E aí você começa a perceber que esses temas estão aí agrupados, seja de maneira geral em todos os livros, numa sequência cronológica, ou em alguns aspectos até dentro dos próprios livros esse tema é trabalhado. Alguns vão trabalhar justamente nesse aspecto. Aqui eu não quero destacar especificamente esses temas sendo trabalhados. Aqui eu quero destacar o que une esses temas. Qual é o ponto central que conecta toda essa teia de temas que a Bíblia tem. Nós vamos perceber como é algo que está bem diante dos nossos olhos. Se você nunca compreendeu isso, então essa é a oportunidade. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo de hoje. Eu sou o Antônio Samuel e esse vídeo eu quero lhe explicar um pouco sobre qual é o centro da palavra. Para poder explicar qual é o centro da palavra, eu quero que você acompanhe comigo um texto muito interessante e muito importante da palavra de Deus. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 14. Ali nesse texto você vai encontrar alguns discípulos meditando e indo para Emaús, a caminho de Emaús, e meditando sobre as coisas que aconteceram em Jerusalém, sobre Jesus Cristo, que havia morrido e no seu túmulo não estava mais o seu corpo. Então eles estão ali preocupados e Jesus, ressuscitado, se achega a eles e começa a conversar com eles. É interessante que no versículo 17... Lucas nos diz o seguinte: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles estavam vendo Jesus, mas eles não reconheciam que era Jesus. É como se os seus olhos estivessem impedidos de enxergar, como o versículo diz. Então foi que Jesus fez uma pergunta para eles: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Então aqueles discípulos, aqueles apóstolos, eles estavam aqui entristecidos pela circunstância, possivelmente não compreendendo o propósito ou o plano de Jesus Cristo por completo. E aqui eles estavam entristecidos e Jesus chega para questioná-los. E é interessante que um desses discípulos diz: um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Obviamente que Jesus sabia. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e à crucificação. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Aqueles homens já tinham ouvido Jesus pregar sobre a sua vinda. Aqueles homens já tinham ouvido Jesus falar, ou outros falarem, que Jesus vinha para redimir Israel, para restaurar Israel. Só que com a morte de Jesus, e já sendo o terceiro dia, aqueles homens começaram a ter dúvidas. Eu até imaginava, eles pensavam, até imaginava que poderia ser. Mas já é o terceiro dia. Tá bom que seu corpo sumiu, tá bom que alguns viram, mas já é o terceiro dia. E agora? Então Jesus fala para eles que eles são nécios, ou seja, têm pouco entendimento das coisas. E eles são tardios de coração, ou seja, eles não tinham a fé suficiente ainda para acreditar que Jesus ressuscitaria. E além disso, a base dessa fé, obviamente, aqui está embasada na palavra. Quando ele diz: e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Então, pensando nisso, qual é a atitude de Jesus?
A atitude de Jesus é dizer para eles: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Mostrou que eles deveriam crer na promessa, que já havia sido prometida. E Lucas complementa: e, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Percebeu qual é o ponto aqui? Percebeu que Jesus, ele fala acerca de si, mostrando que o Messias haveria de vir, e começou desde o Pentateuco. Quando se fala que Moisés, pensa-se nos primeiros 5 livros da Bíblia, escritos por Moisés. Então, quando se fala em Moisés, se fala de Pentateuco. Quando se fala em profeta, se pensa nos livros proféticos, mas também em alguns livros históricos. E aqui se fala, se ainda pensarmos, mas faltou aqui os Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Lucas ainda diz: expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia, apontava para Jesus. Toda a Bíblia apontava para o Messias. As promessas, como ele viria, tudo isso aponta para a vinda dele. Então aqueles homens, por mais que eles não acreditassem, eles deveriam acreditar porque eles já tinham ouvido, seja por Jesus, seja por algum apóstolo, seja por alguém que estava próximo deles, seja pela própria palavra, porque toda a palavra apontava para Jesus. Toda a palavra aponta para Cristo. Então, qual é o ponto central da Bíblia? O que une todos esses temas que você pode pensar? Jesus Cristo. Ele é a salvação desde Gênesis até Apocalipse. É através dele que a história se desenrola. É diante dele que as pessoas têm fé. Tem fé no Messias que viria, ou tem fé no Messias que já veio como nós, e no Messias que voltará. Toda a Bíblia fala acerca de Jesus Cristo. A palavra como um todo tem por centro Jesus Cristo. Ele é o pilar para podermos compreender as promessas, os sinais, o plano de Deus se desenrolando. Porque é através dele que o homem tem salvação. É através dele que o homem é criado. Como se fala em Colossenses capítulo 1. Por meio dele, para ele e por ele fomos criados. É nele que nós podemos ter a redenção após a queda, como se é prometido desde Gênesis 3:15. É nele que haverá a consumação, ele que voltará em glória nesta terra mais uma vez. Então, Jesus ele é o centro da palavra. Você pode perceber nas figuras de sacrifício, a imagem do cordeiro, os sacrifícios com sangue, tudo isso apontava para o sacrifício final. Aquele do qual essas sombras, como Paulo fala em Colossenses, representavam. Você pode pensar nos templos, você pode pensar nos ofícios de rei, profeta, sacerdote, a Páscoa, alguns tipos de Jesus. Tudo isso aponta para Jesus como o centro da palavra. É assim que nós devemos observar o que une toda a Bíblia: Jesus Cristo. Espero que com esse vídeo você tenha compreendido mais acerca do centro da Bíblia, Jesus Cristo. É através dele que nós temos a salvação. E é através dele que nós podemos compreender melhor a nossa vida cristã, a palavra do próprio Deus, o próprio Deus. O que é um relacionamento com Deus, o que é um relacionamento com o próximo. Jesus é o centro. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe com alguém, curta, comente, deixe a sua pergunta caso você queira receber alguma resposta. E que Deus possa abençoar a sua vida.